Web Rádio Moca. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador, se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando? Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br. O mundo das rádios na tela do seu computador. Bela Perfumarias. Linhas nacionais, importadas e profissionais. Lanza, Joico, Lacan, Farmaevas e muito mais. Conheça também nossa variedade de perfumes nacionais e importados. Sempre com grandes promoções. E agora com um novo site, muito mais fácil de navegar. Acesse www.belaperfumarias.com.br. Don Zefino, é tuo filho. Andam dizendo por aí que ele almoça e janta todo dia na esfirra Juventus, que é apaixonado pela Metabule Kibe, que é tuo filho. Não é italiano como nós. Esfirras. Pedir o charutinho de folha de uva? É que eu amo o charutinho de folha de Esfirra uva. Juventus, o restaurante árabe mais italiano da Moca. 2796-7414. Juve.com.br, o site da torcida juventina. No juve.com.br você acompanha em tempo real as informações dos jogos do Juventus. Acesse juve.com.br. O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição, todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59, à altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722. Acesse www.pizzariasacada.com.br. Live Beats. Qualidade e experiência para a criação de sites, comércio eletrônico, arte digital e design. Acesse www.livebeats.com.br. Live Beats é tecnologia criativa. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Atigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Atigula. Um programa feito por quem deixa sangue, suor e lágrimas na arquibancada juventina. Atrás do gol, Renato Corona. Muito boa noite para você, torcedor juventino, torcedor ligado em www.webradiomoca.com.br. Este é o programa Atrás do Gol, um programa feito para você, torcedor juventino, porque lugar de torcedor juventino é atrás do gol. Último atrás do gol da temporada, ou não, né? Porque o campeonato, a Copa Paulista está encerrada. Se encerrou no último domingo com um ótimo amistoso. Um amistoso muito produtivo entre Juventus e São Caetano. Perdemos de 2-1, porém, não podemos dizer que foi um jogo ruim. Não, podemos dizer sim. Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. Mas eu esperava uma sacolada. De verdade. Até pelo fato do São Caetano começar cedo fazendo gol. Com 10 minutos fez o gol de falta, falei, pronto, agora vem a sacolada. Mas não, um jogo até certo ponto equilibrado, lógico. Segundo tempo, o São Caetano precisando da vitória, foi pra cima.
mas até certo ponto um jogo muito equilibrado. O Juventus, digamos assim, que saiu honrosamente do campeonato. Ou não, quem vai dizer isso são nossos amigos que estão aqui nesta noite no Artigula. Estamos aqui no Artigula mais uma vez para mais um programa Atrás do Gol com nossos integrantes aqui da equipe, começando por ele, que já não vinha aqui alguns programas, mas está de volta, meu amigo Pedro Mesgraves. Boa noite, Pedrão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Dei mancada, não pude ir nos últimos 2 jogos. Simplesmente não acordei. Cheguei 7h30 da manhã em casa e não consegui acordar. Mas uma boa causa. Estava trabalhando. E triste pelo fim do campeonato. Vamos ver como é que vai ser a A2 para o ano que vem, que a gente também tem assunto para falar sobre isso. Planejamento no curto prazo, né? Se vamos ter novidades. Vamos aí. Vamos ver quem são os piores do ano. Vamos fazer a gente aproveita já que o campeonato já acabou, a gente faz um apanhado do ano, né? Do ano todo. O que de melhor aconteceu ou não em 2017 para o Clube Atlético Juventus. Também conosco ele que acabou de botar uma garfada na boca, e eu vou chamar ele justamente por isso, porque ele está mastigando. Hamilton Cunioche. Boa noite, Hamilton. Boa noite a todos os amigos. Queria avisar que esse vermelho no microfone não é o molho de tomate. É alguém que já sujou antes. Então, temos aí algumas coisas para falar aí, né? Dos balanços finais. E depois fazer nossa eleição dos melhores e piores do ano. E talvez ainda tenha mais um papinho para alguma coisa aí no final do programa. Nem sei o que estou falando. Também não sei. Saberemos nós. Falaremos nós. Posso mastigar um pouquinho? Pode mastigar agora. Fica à vontade. Quem também está conosco aqui, o homem das anotações aqui, o nosso, como é que chama? Nosso scout aqui do programa, Silvio Oshiro. Boa noite, Silvio. Boa noite, Corona. Um pouco triste hoje, né? Pelo resultado da última partida, mas já era esperado, né? Jogamos com um time muito improvisado, o estreia do Fran, o Camacho improvisado de lateral esquerdo. Foi um pouco sofrido, sofremos também com a temperatura, o sol e a desorganização do nosso time, né? Como um todo. Mas o campeonato se encerrou, como colocação não foi tão ruim, não foi bom, mas também não foi das piores, né? Encerramos o ano prematuramente, né? Prematuramente encerramos o ano, estamos fora de toda e qualquer competição oficial, profissional de futebol, né? Não jogaremos mais este ano profissionalmente, claro. Tem aí o Paulista Sub-20, que também está muito mal das pernas, está praticamente desclassificado, e pode ser que tenhamos aí um joguinho outro bom. Tomamos de 5 de quem mesmo? Do Palmeiras, então. E vamos ver se nas próximos jogos o profissional já está fora. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o jogo de domingo, a derrota para o São Caetano por 2-1. E como eu falei, por incrível que pareça, foi um jogo bom, assim, bom não no sentido de qualidade, mas um jogo bom de equilibrado. Jogo bem equilibrado, um jogo aberto, um jogo legal de ver, porque os times, São Caetano precisava da vitória, foi para cima. O Juventus, que não queria nada com nada, mas acertava ali uns contra-ataques também perigosos. Então, foi um jogo até legal, não foi um jogo tão ruim, não. E começar por você, Hamilton Cunha, acho que você não estava lá, mas você ouviu da Web Rádio Moca, estava atualizando o juve.com.br, então você pode falar sobre o que você achou do jogo. Não acompanhei o jogo com toda a atenção possível, né? Eu fiquei na escuta da Web Rádio Moca e com a televisão ligada, com o computador ligado na TV da Federação, que estava transmitindo o jogo. Aí, conforme as coisas iam acontecendo, me chamando a atenção, eu ia lá, dava uma olhadinha. Eu também achei que o Juventus ia tomar ali uma baita de uma sacolada, porque a perspectiva já não era das melhores, né? O Juventus vinha desfalcado, do Vanlilo e do Cezinha, acho que dos dois só, né?
E do Lucas Brasil. Aí depois nós tivemos as notícias antes do jogo ali de que os jogadores também foram vetados pro jogo, né? Muitos jogadores, inclusive. Conjuntivite. O Paulo Vitor, o Vinícius não, o Vinícius foi pra lateral. Foi o lateral, né, do Juventus no caso, que é o Marcelinho. Também foi barrado pro jogo. E aí... E o outro goleiro, o Omena, também estava com o conjuntivite, mas como não tinha outro para cumprir, para ir pro banco, ele foi pro banco. Caramba, então o pessoal ali tinha que trocar as fronhas, né, lavar a mão, né? E só um detalhe, na concentração, o quarto do Paulo Vitor e do Omena é o mesmo. Então, os dois... já sabemos onde é um dos focos da contaminação. Os dois goleiros. O goleiro é um que tem que enxergar bem, né? Mas tudo bem. Contaminação pela toalha? Começou, fronha, toalha, lava a mão, né? Beleza. Né? Pega a bola contaminada, né? Aí, o Juventus começou já tomando aquele gol no começo, e que também deu aquela impressão de que a porteira ia abrir. Um gol até que o Rafael foi meio enganado, né? Ele imaginava que a bola ia para a área, né? Então ele ficou posicionado ali para fechar o ângulo do cruzamento para a área, mas a bola foi para o outro lado, foi encobrindo a barreira, e aí ele chegou atrasado ali, não tinha como pegar. Foi um belo gol até do São Caetano ali. Depois o que aconteceu, aquilo que a gente menos esperava, né? Quando a gente menos espera, é que não acontece nada mesmo, né? Mas nesse caso aconteceu. O Caiame começou a jogada ali, driblou 2 no meio do campo, passou acho que pro Camacho, né? O Camacho jogando de lateral esquerdo ali, meio improvisado ali, aproveitando os fatos de ser canhoto e tal. E ele depois recebeu de volta na entrada da área e mandou um canudo ali de esquerda. Né? A gente lembra que ele mandou uma de esquerda bem fraquinha que enganou o goleiro ali na A2. Dessa vez ele mandou uma forte ali, alto, né? Um chute alto. Foi um belo gol do Caiame que, mais uma vez, mostrou que contra o São Caetano ele tem ali alguma coisa escondida, acho que ele não gosta do São Caetano. E ele joga muito bem contra o São Caetano. Era para o jogo acabar assim, né? Só que ali num descuido no finalzinho, quando as luzes já estão se apagando, né? O pessoal já colocando as cadeiras em cima da mesa, né? Forçando ali os últimos clientes a ir embora do salão, né? Mas aí o Juventus foi castigado com mais um gol ali, uma cabeçada bem no cantinho também do Rafael, não tinha mais o que fazer. Uma pena porque o resultado mais justo seria mesmo um empate. Na verdade o São Caetano tinha uma certa preocupação em controlar o jogo, né? Em não perder pelo menos. Perdendo ele poderia ter problemas aí, ia ficar fora o Nacional e entrar, eu acho. Mas com o resultado assim, o Nacional também lá tropeçando contra o Taubaté, foi o jogo, né? Então, estava tranquilo. Tanto é que o São Caetano jogou com os principais estrelas lá no banco de reservas, né? Começou ali o Daniel Costa, entrou no segundo tempo. O atacante perigoso deles, eu sempre esqueço o nome, também entrou no segundo tempo. Então, a coisa foi tranquila para o São Caetano. Para o Juventus acabou lá, gosto meio amargo, mas também o pessoal saiu satisfeito com o esforço que realizou. Hamilton, só rapidinho sobre o gol do Caiame, a jogada foi tão interessante que até parecia que o Juventus tinha uma capacidade de ataque o campeonato todo, né? Parecia assim, nossa, os caras não têm medo de chutar, ou não fizeram uma firula para chutar, não inventaram uma pedalada, um passe desnecessário. E foi o único apoio do Camacho. Apesar de bonito, ele não representa o que foi o campeonato. Esse foi o único e nem o ano. Camacho, é isso? Foi o único apoio do Camacho pela lateral esquerda. Isso é uma coisa que eu queria entender. A formação do Juventus ali. O Camacho ficou trocando com o Vinícius. Não. Foi bem fixa a linha defensiva do Juventus. Douglas pela direita, Vinícius como zagueiro pelo lado direito, Vitor pelo zagueiro pelo lado esquerdo e o Camacho aberto como lateral esquerdo. Em nenhum momento houve uma passagem pelo Baroni, por exemplo. O Baroni se posicionou centralizado no meio de campo. Na verdade, houve até um certo revezamento à frente do... Quem ocupando aquela posição como se fosse um lateral, um ala, fazendo jogadas de mais profundidade. É porque eu imaginei que o Baroni pudesse cobrir aquela área lá. Não, o Baroni ficou centralizado, o Milton Júnior correu pelos dois lados do meio de campo. Foi o 10, na verdade. Tá? E o Fran... O Fran foi o volante. Ele entrou no lugar do Jô, mas não com a qualidade do Jô. Segundo volante. Né? Um segundo volante, mas não tão incisivo nas jogadas ofensivas como o Jô vinha fazendo. Mas né? olha, lá de se cima... Se lançando à frente, chutando a gol, né? Lá de cima da cabine, tinha momentos que eu via na formação juventina e me parecia até um falso 3-5-2.
Talvez pelas subidas do Douglas. É que assim, eu assisti o jogo atrás do gol, né? Sim. Pra gente ficar bem claro, Obviamente. né? A formação. Obviamente de linhas, que você assistiu né? atrás do gol. Claro, lógico. Que é o lugar da nossa torcida, Lógico, não é? lógico. Apoiando o time. Então, ficava bem claro o posicionamento das linhas, né, defensivas. E era sempre formada por 4, né? Tanto que o Camacho, em nenhum momento, o Camacho centralizou na defesa. Ele sempre esteve aberto pela lateral. Guardou bem aquela posição, né? Até porque ele era o único zagueiro defensor nosso canhoto na partida, né? Os nossos outros zagueiros de área, né? Tanto o Vinícius como o Vitor são destros, né? Então, na verdade, o nosso técnico ficou sem opções, né? Ficou sem opções. Eu também achei que foi isso, mas eu tinha horas que eu achava que era 3-5-2, com o Vinícius, o Vitor e o Camacho fechando mais pro meio e o Douglas subindo. Tinha alguns lances só que eu percebi que, na verdade, ninguém fazia essa passagem pelo fazia. lado esquerdo, né? Ninguém fazia. Então, na verdade, seria uma linha de 4 com um dos laterais avançando, né? Quer dizer, na verdade, só o Douglas, né? Que era o lateral de ofício na partida, né? Exatamente. E assim, o Fran poderia ter ocupado esse espaço pela esquerda, como o Jô vinha fazendo, né? O espaço físico que o Jô ocupava, como segundo volante, era o lado esquerdo, né? Sim. Só que talvez, por ser destro também, o Fran ocupou o lado direito. É impressão minha ou o Fran estreou nesse jogo? Estreou. Mas que absurdo. Sim, eu queria até comentar isso, porque o Fran é um jogador que eu me lembro, ele não joga aquela posição, ele é um jogador mais ofensivo. Eu não tenho certeza, mas eu tenho quase quase certeza que era isso. Seria mais um meia? Aliás, até o porte físico dele não é um porte de um volante, né? Ele parece um jogador mais franzino, franzino. Mas tem uma cabeça, parecia uma caixa d'água, com todo respeito. E ele, depois do jogo, deu uma entrevista interessante pra rádio também, dizendo que treinou forte o ano inteiro, né? Não entendeu porque não jogou nenhum jogo, porque não foi opção de nenhum jogo, mas estava satisfeito por ter jogado esse único jogo aí, né? É bom, deixa eu só aqui dar boa noite, aproveitando que ele está aqui embaixo, pro Guizão. O Guizão está aqui a todo vapor com o Uber Eats e com o iFood funcionando aqui. Rapaz, tá todo aqui, boa noite pra você, Guizão. Não, tá sem parada, hein, meu? Pera aí que eu já volto. Tô falando, tá difícil. Estamos aqui no Artigula, o Artigula que fica na rua Castro Alves, 31. Número 31, a loja 15. E hoje fizemos uma viagem à Itália, né? Voltei. Pra Sicília, né? Com um belíssimo capelete recheado de carne. De carne não, né? De ossobuco, né? Capelete de ossobuco, né? Com bracciola, né? A tradicional bracciola italiana. Então, hoje eu vou falar que nós, em homenagem ao Clube Atlético Juventus, fomos à Itália. Boa noite, Guizão. Boa noite a todos os ouvintes, boa noite aos amigos aqui na mesa. Não sei do que vocês estão falando, mas concordo. É isso aí, pessoal. Mantenham. Sempre, tá de parabéns. A bebida eu tô tomando. E, então, Juventus perdeu 2-1. Tivemos algumas entrevistas na saída do jogo. O Fran falou, né, que não sabe por que não tinha sido escalado, né, em nenhum jogo. É uma tentativa de reclamar da escalação do técnico, da comissão técnica. Sei, tentativa do que ele fez, mas eu achei que ele não foi ruim não, cara. Por mais que ele estivesse, talvez, como vocês disseram, na posição errada, eu acho que ele não foi ruim não. Mas ele teve dificuldades na cobrança das bolas paradas. Ah, né? Teve, não, isso que teve. Os nossos zagueiros desciam para a área. Pela primeira vez nós tínhamos um jogador alto também na lateral esquerda. E na cobrança de falta ele não conseguiu alçar a bola na área 2 vezes. Ou seja, podia ter deixado essa cobrança nas mãos do Douglas. É verdade. Do lateral direito, né? Bem lembrado. Mas acho que não comprometeu, apesar disso. Não. Não entregou a bola para adversário, não furou. Na verdade, também participou pouco, né, da partida, né? Assim, não foi um jogador tão participativo, né? Não foi. Na minha cabeça está vindo uma jogada boa que ele fez aqui pela direita, no ataque do Juventus, ainda no primeiro tempo, que ele, não, melhor, no segundo tempo já,
que ele chegou bem no ataque ali junto Que com estava no Milton Júnior. junto com o Milton Júnior, exatamente. Eu achei que foi uma jogada boa dos dois ali. Dentro das possibilidades, foi uma jogada boa. Mas eu até que achei que ia ser pior. Até pela situação do jogo, até por ele também saber que que ele está entrando porque mais ninguém tinha para entrar. Né? Na verdade, a gente tinha, né? Tinha o Matheus, Teta, o Janderson, né? Mas aí também... O Matheus é jovem, né? Com 18 anos, até para ganhar um pouco mais de experiência. O Renato Corona, cara, que ele fez aqui, pelo amor de Deus. Não, o Teta tudo bem. Do Teta eu gosto. Aliás, eu acho até que eu não vejo uma coisa colocar um jogador para estrear no último jogo. Afinal de contas, ele esteve aí o ano inteiro, dá uma chance pro cara, não é nada injusto, né? Também acho. E as opções que estavam aí, por exemplo, o Janderson é um cara que voltou primeiro volante, né? Eu não sei se ele aguentaria o jogo inteiro, né? E o Matheus, por ser jovem, talvez a mesma coisa. O Janderson seria o reserva imediato do Felipe Nunes, talvez. Então aí pela posição e pelo que estava pensando o Chiari na hora do esquema tático, talvez o Janderson não coubesse ali. Talvez o Teta, mas o Teta já acho que é mais avançado ainda. O Teta já é mais um meia, entendeu? O Teta chega primeiro na jogada, entendeu? Com perdão do trocadilho. Então... Era o que tinha, né, nas mãos. Era o que tinha, eu acho que foi também... uma partida difícil, com poucas opções. Sim. E, calando os críticos, Kayame. Um belíssimo jogo de Kayame. Jogou muito, entrou para fazer o que tinha que fazer. Foi eficiente. Que era gol. No lance do gol. Em 2 chutes. Mas foi mais uma jogada daquelas, um jogo daqueles, tipo que nem foi de 2014, se não me engano, outra na Copinha, e que o Juventus meteu 8-0 num jogo que não valia nada. E os caras comemorando como se estivesse ganhando o campeonato. Lógico. Não tenha dúvida. Copinha em 2014. Acho que foi 2014. Foi de um time do Norte, lá em Guarulhos, esse jogo. Isso, contra um time do Norte. Isso. Que tinha sido sacolado por todo mundo. Imagine. Acho que era. Imagine, Tocantins. Sei lá de onde que era. Mas, não, então... Desculpa interromper, mas... Mas ok, assim. Foi partida... Não, foi bom. Ele se despede da torcida, do clube, fazendo um gol. Né? Não, eu também acho. Clube. Kayame ia sair mais queimado do que a fábrica de papelão lá da Vila Ema, que pegou fogo hoje. Mas... Que tem uma boa vida, uma boa carreira. Sim, longe daqui. Mas eu acho que ele foi muito bem no jogo. Foi... Um cara que jogou. Se ele jogasse todo o jogo que ele jogou no domingo, cara, ele seria um outro. Seria o Cristiano Ronaldo. Não. Mas ele teria uma outra visão da torcida. E a situação talvez fosse diferente. A torcida teria uma outra visão dele, na verdade. Não, sem dúvida. Né? E ele novamente jogou melhor fora do que na Javari. E mostrando que é o novo Carrasco do São Caetano. Terceiro jogo contra o São Caetano que ele marca. Gol. Ele marca, então, mostrando que é um Carrasco do São Caetano contumaz. E só gol contra o São Caetano, praticamente. Praticamente. Ou seja, ele pode ser guardado para os jogos contra o São Caetano. Foi. Terceiro jogo que ele marca contra o São Caetano? Terceiro. Primeiro na A2. O gol de pênalti foi ele. No ano passado ainda. A2 ano passado. A2 esse ano. Na Copa Paulista do ano passado. Na A2 esse ano e na Copa agora. Aí agora. Entendeu? Então por que ele ficou fazendo tanta firula o campeonato inteiro? Eu não entendo. Então quer dizer que ele marcou um gol antes de sair para ir para Oman, né? Isso, voltou? Provavelmente. Sim. É porque ele deve ter marcado um gol só, porque o Juventus marcou, se não me engano, 5 gols. Foi isso. O Rafael Amoroso marcou uns 2 ou 3. E os outros 2 foram, sei lá quem, e foi só isso. Ele fez um. Ele fez um de pênalti, foi ele que fez. Então, é o terceiro jogo contra o São Caetano, o terceiro gol que ele faz. E o outro gol foi contra a Portuguesa também, que nós vamos falar até mais tarde aqui. Vamos falar. Vamos falar também. Então, assim, eu acho que para encerramento do campeonato, a gente sabia qual era o resultado. O resultado foi óbvio, né? Só que eu achei que ia ser mais fácil pro São Caetano. Não foi. O Juventus dificultou as coisas. E nessa dificultar as coisas, a gente teve boas surpresas. Como, por exemplo, também o belo, não vou dizer boa surpresa, mas o ótimo jogo
do Viana, do goleiro. Tirando a falha no gol, né? Não foi falha, não. Ele, na minha opinião, ele errou o posicionamento para um cruzamento Isso. e esqueceu do primeiro momento, que poderia ser um chute direto ao gol, né? Mas se redimiu ao longo da partida. Sim, eu acho que foi, assim, provou-se que temos, sim, goleiro reserva. E nem foi o goleiro titular da Copinha, o goleiro foi o Omena. Não, na verdade ele nem foi relacionado. O Viana tem 23 anos. Ah, já passou Ele da já idade, está no elenco já há alguns anos. Né? Entendi, então, um cara que a gente sabe que podemos contar. Sim, ele tem ficado entre segundo e terceiro goleiro, né? Sim. Do time, já há algumas temporadas. Ano passado ele acho que teve uma lesão, né? E fez uma cirurgia também. Isso, foi isso. Tanto é que o Juventus contratou aquele Thiago, aquele que parece o Paulo Sintra. É mesmo, é ser verdade. goleiro reserva. É verdade. Aliás, um abraço pro Paulo Sintra, que nos escuta também, né? E, bom, meus amigos, então é isso. Encerramos nossa participação na Copa Paulista em 6º lugar, certo? Com 14 pontos. A melhor campanha desde 2013. E mesmo assim foi uma vergonha. Porque o 5º lugar que não se classificou ficou 9 pontos na nossa frente. O 4º lugar, ou seja, o Santos ficou com 24 pontos, 10 na nossa frente. Certo? Então, não íamos nos classificar realmente. Nem que tivesse mais 3 jogos. Mais 3 rodadas, não ia se classificar, estava fora. Agora, a diferença desse campeonato, assim, a grande diferença foi São Caetano e Portuguesa, realmente, foram 2 times que foram bem montados, regulares, os elencos. Regulares. O São Caetano, principalmente, que não teve alguns jogos que ele tropeçou, só que foi muito bem no campeonato. Em 14 jogos teve 7 vitórias, 26 pontos, saldo de 12 gols positivos, ou seja, números muito bons para esse campeonato, né? E, obviamente, classificou-se em primeiro colocado. Portuguesa e Água Santa ficaram segundo e terceiro, respectivamente. Portuguesa na frente por saldo de 6 gols. A Água Santa tinha 5. Que inverteram a posição, porque a Água Santa estava ganhando por 3-0, tomou 2 gols. A Água Santa estava ficando em segundo. A Portuguesa fez os 2 gols, ficou em segundo. E o Santos em 4º colocado com 24 pontos também. Uma surpresa no campeonato, porque o Santos... Uma recuperação, não é? Era taxado como um dos piores aí, né, do campeonato. E os piores foram a Santista em último colocado com 4 pontos e o Taubaté em 7º com 14. O Nacional ficou ali a 1 ponto do Santos e o Nacional deve estar querendo matar o Juventus. Ou matar o Rodinei. Rodinei não. Mas acho que matar o Juventus que não segurou o Santos. Não foi por falta de torcida, né? Não foi. Nossa e deles. Não foi. Porque se tivesse aquele jogo que tivesse empatado na Javari, o Nacional estava classificado hoje. Com certeza. Tava, porque o Santos teria 2 pontos a menos. Sim. Teria 23. Né? E aí... Não, foi um empate que escapou pelos dedos, né? Literalmente. Nossa, teria sido muito mais justo o empate naquela partida. Teria. Mas, né? O Juventus teria 2 pontos a mais, porque se tivesse segurado o São Caetano 1 ponto. também... Não, São Caetano também. Ah, sim, tá certo. Os 2 gols no último minuto, Teve mais algum jogo que aconteceu isso? Eu não me lembro mais. Acho que não, né? Não. Teve... Essa epidemia de gols no final. Não, foi só essas 2 últimas rodadas. Também não ia mudar nada a sorte do Juventus, né? Não, talvez mudasse, porque no momento do campeonato, né, se nós ainda tivéssemos mais chances, com certeza a nossa postura nas últimas partidas seria diferente. Nessa última partida ficou bem claro, né? Nosso time foi para cumprir tabela. Nós não tivemos aquele ímpeto, aquela vontade que nós tivemos nas outras partidas, né? Foi sensível a diferença. Mas lembrar também que o Nacional não ganhou do Juventus, né? Não. Então, quer dizer, o Juventus é assim. Se você ganhar do Juventus, você passa. O Juventus foi meio fiel da balança aí na história. Quem ganhou do Juventus conseguiu. Não, nós perdemos o Nacional em casa e empatamos lá, né? Foi isso mesmo. Foi 0-0, né?
O segundo jogo foi. O jogo no Nicolau Lyon. Foi os pontos que o Nacional precisava. Isso. Só que nós perdemos em casa deles. Os do Juventus e Santos. Então parece que o Juventus realmente é o time que fez seu papel de atrapalhar os outros, pelo menos, né? Porque o papel que o Juventus precisava fazer não fez, que era se classificar. Pois é. Mas o papel de atrapalhar todo mundo atrapalhou bastante aí. Em especial o nosso rival Nacional. Sim. Né? Faltou a Portuguesa, né? Mas a Portuguesa ia classificar mesmo. A Portuguesa ia classificar. Não, Pedrão. mas a gente guardou da Portuguesa pra 2. Então. Eu podia ter ganhado. Guardamos pra quem vale, pra quando vale. Sim, né? Porque no ano passado, no primeiro semestre, a Portuguesa ficou com o mesmo número de pontos do último rebaixado. Ela escapou nos critérios de desempate. No ano anterior, mesmo. Também. Ela escapou do rebaixamento na última rodada. Foi. Ou seja, tá brigando pedindo pra cair, né? Pedindo pra cair. Tá pedindo pra Quem cair. sabe no ano que vem. Até porque isso foi uma coisa que você me disse outro dia, Silvio, que realmente é pra se pensar. O Juventus ele prioriza o Paulista e vai do jeito que dá para jogar a Copa. Sim, ele faz uma economia, na verdade, na Copa Paulista e aloca a maior parte dos recursos que tem para o ano no Campeonato Paulista. Agora, o caso da Portuguesa é o contrário. Você viu que a Portuguesa gastou os tubos aí, que não tinha, para jogar essa Copa. Que não tem. Na verdade, eu ouvi até comentários de que existem pagamentos atrasados já na Portuguesa. Então a gente não sabe lá de que jeito eles vão chegar para 2. É perigoso, né? Sim. É arriscado. Parece que o estádio foi leilão. Não, também falhando aí o fio aí, fala de novo. Parece que o estádio foi leilão de novo da Portuguesa? Não foi ainda. Não foi ainda, não. A Portuguesa está realmente com uma dívida enorme, né? Eu fico com dó do presidente, do Alexandre Barros, porque a gente é do meio de rádio, eu conheço ele também, e ele pegou aquela bucha lá, não sei porquê, na verdade. É só para ter dor de cabeça e ver que a situação não é das melhores, das piores. Ele né? sabia da dimensão dos problemas financeiros da Portuguesa? Ele não admite, mas eu acho que não sabia. Que eu ouvi uma entrevista dele querendo comparar com o Conselho da Portuguesa ao Conselho do Atlético Paranaense, onde cada conselheiro fazia uma doação mensal de R$1.000. Fez, né, durante um certo período, para que o Atlético Paranaense tivesse recursos em caixa, né? Foi. No momento de dificuldade. E ele pedindo que os conselheiros... Que conselheiros, só 120 estavam em dia, né? Com o clube. Sim, então, e eu não acredito que muitos desses conselheiros tenham condições também de realizar esse depósito de R$1.000 mensais, né, nos cofres da Portuguesa. Ou seja, é um pouco utópico, não é? O presidente, não, o que ele quis dizer nessa altura do campeonato... O que ele quis dizer é o seguinte, quem são esses caras que devem horrores, talvez, né? Não pagam mensalidade, não pagam são sócios, né? Os conselheiros não pagam mensalidade e ficam enchendo o saco dele reclamando do time. Então, é isso que ele quis dizer. Eu tenho 400 conselheiros, 100 e poucos que pagam, os outros 200 e tanto não pagam e ficam reclamando de mim. Mas muitos devem ser remidos também, né? Não, ele colocou os que são pagantes mesmo. Então, por mais, o cara ele quis dizer inadimplente mesmo, não foi nem assim, não pagantes no sentido de remido. Inadimplentes. Agora, um clube com 400 conselheiros parece desproporcional, não é? Totalmente. O número de sócios da Portuguesa. Totalmente. Não tem o que falar, totalmente desproporcional. Bom, mas a Portuguesa que se lasque pra lá. Exatamente. Né? Problema deles. Se afoguem nas lágrimas dos conselheiros do rebaixamento deles. do ano que vem. Exatamente. Vamos falar dos destaques do ano. Perfeito. Podemos falar dos destaques do ano. O Juventus teve altos e baixos no ano de 2017, todo mundo sabe. Foi o outro Renato, aqui. Desculpa interromper. Sim. Você pega o fio de novo que está meio falhado aí. Só para encerrar essa parte do campeonato, como que está desenhado o A2 do ano que vem? Nós já temos uma prévia, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Desculpa interromper. Deixa essa pro final. Ok. Tá bom? Vamos falar sobre esse ano primeiro, depois a gente fala sobre o ano que vem.
tá? Então tá tudo aqui, Hamilton. Aqui nós temos nosso scout aqui não dorme no ponto, não. Dorme só no volante. Não, no volante também não. É isso. Bom, artilheiros do ano. Hamilton Cunhoche fez esse levantamento para nós aqui. Artilheiros do ano. 4 gols do Juventus, contando os 2 campeonatos, A2 e Copa Paulista. 4 gols. Johnny e Júnior Timbó. Sem esquecer que o Johnny ficou um tempo machucado, né? Só jogou as primeiras partidas. Depois o final também, os últimos jogos. 3 gols. Felipe Santos, Judson e Lucas Brasil, né? Lucas Brasil, aliás, foi artilheiro da Copa Paulista com 3 gols. 2 gols. Aliás, aqui, na verdade, juntando tudo aqui, o Caiame tem 4 gols. 2 no Paulista e 2 na Copa Paulista, né? 2 por semestre. 2 por semestre. O Mauá também com 2 gols. Mauá com 2 gols. E o Léo Ribeiro também com 2 gols. Assim como eles, Cezinha e Douglas também marcaram 2 gols cada um. 1 gol. David, Denner, Marcelinho, Vinícius Gomes, Wellington Baroni e Ricardinho. Lembrando que o Baroni também jogou os 2 campeonatos. E o Vinícius Gomes tem um gol também na Copa São Paulo de Júniors. Ah, sim, mas acho que a gente está contando. Na Copa São Paulo nós temos aqui, você lembrou bem, Copa São Paulo. Nós temos aqui na Copa São Paulo o Barreto e o Thiaguinho com 2 gols cada um. Moicano, Cadu, Cezinha, Denner, Matheus Mota e Vinícius Gomes com 1 gol cada um, né? Que o Vinícius é um zagueiro de área, né? Sim. Nossas campanhas foram as seguintes. Tá tudo bem aí, Guizão? Tá tudo bem, ó, Guizão. Saindo com diversas encomendas aí do Artigula. Nossas campanhas são as seguintes. Na Copa São Paulo de Juniores, fizemos 8 jogos, talvez uma das maiores campanhas dos últimos tempos, né? Qual foi a última vez que chegamos a uma semifinal? 2000? Não foi 2000. Eu acho que foi 2000, não foi não? Meu campeonato foi 2000. Foi a última vez que nós passamos para a semifinal? Foi, né? Que ficamos em terceiro, né? Foi. Foi o melhor resultado então depois de 2000. Foi isso então. Realmente. Olha aí, interessante, hein? Não demore mais 15 anos para a próxima boa campanha, né? 17, né? 17 anos. Então foram 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. As 2 derrotas, a da primeira fase, né? E a derrota na semifinal contra o Corinthians. Foram 10 gols a favor e 7 contra. Foi um campeonato que fizemos poucos gols. E o nosso artilheiro teve 2 gols. 2 gols. Foi os 2 artilheiros. O artilheiro do campeonato teve 14. E o artilheiro nosso tem 2 gols, que aí é lateral esquerdo, né? Era o Barreto. Então, só que foi um campeonato muito que o Juventus soube jogar. O campeonato que revelou o Edilson Chiari, né? Revelou o Edilson Chiari, porque ele soube jogar com cada adversário que foi visitar o Juventus na Rua Javari. E fora também. O jogo que nós tivemos em Osasco, nós fizemos um gol aos 8 minutos do primeiro tempo. Foi. E na retranca o resto do jogo. Mas uma retranca bem feita, com segurança. Nós tínhamos a certeza naquela partida que não tomaríamos gol. E tivemos chance de aumentar. Sem dúvida. Nos contra-ataques, né? Mas seguramos 1-0. Um time muito bem postado, não é? E mesmo contra o Corinthians, um 3-0, foi um jogo bom, um jogo equilibrado até certo ponto. Até o primeiro tempo, né? Tivemos bola que no segundo trave. Nós abrimos o time inexplicavelmente, né? Já entramos com uma postura mais aberta e aí mostrou que sim, a nossa fragilidade, né? Exatamente, foi exatamente isso. Mas tivemos jogos sensacionais. Tivemos a vitória por 1-0 sobre o Avaí, a vitória por 1-0 sobre o Bragantino, a vitória sobre o Fluminense 2-1. De virada. Um belíssimo jogo. E, tivemos jogos sensacionais. A Copinha foi um dos campeonatos mais legais. Né, resgate do nosso orgulho. Hamilton que falou. E a Javari lotada daquele lotada, jeito, né? Todos os jogos. 3, 4 mil pessoas. Transmissão pra TV. Tudo, que não se via há muito tempo, né? A divulgação que deu. Juventus e Fluminense foi ao vivo para Sport TV ali.
e todo mundo assistindo, a Rua Javari lotada. Pegando pênalti naquele outro jogo. Pegando pênalti. Agora, e mesmo os outros jogos também. O apoio da nossa torcida na semifinal contra o Corinthians. Sim, também, que foi massa lá. Apoiando mesmo com a derrota, mesmo com a desclassificação. É verdade, mesmo. Aquela vibração, a vibração dos jogadores também, mesmo no momento de tristeza da derrota. Sim, sim. Reconhecendo o apoio que tiveram ao longo do campeonato inteiro. Realmente foi um campeonato, como disse o Hamilton, valeu o ano. A Copinha valeu o ano. Né? E foi também a Copa que fomos à forra contra os adversários, né? Por exemplo, vencemos o Fluminense, foi sensacional, né? Vencemos a Portuguesa, que foi sensacional também. Foi o primeiro jogo, né? Primeiro jogo. Então, foi um campeonato muito legal. Muito legal. Todo mundo curtiu esse campeonato, por mais que não... E como eu falei, foi, depois de 2000, foi a melhor campanha que o Juventus teve na Copinha, com chegando em terceiro lugar no campeonato. À frente do Palmeiras, São Paulo, à frente de tudo, Santos, Flamengo. Todo esse povo aí. Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro, todo mundo. Inter de Porto Alegre, Bahia, Vitória. Todo esse povo aí. Todo esse povo ficou para trás, né? O América Mineiro, que é um time bom. Sem dúvida, com aquele meia, acho que é Matheus, se eu não me engano, que joga muito bem. E com a eliminação do Paulista pelo Gato, né? Sim. Então o Juventus ficou em terceiro. Né? Exatamente, foi terceiro. Pega no fio aí, Hamilton, que tá meio falhado aí. O Juventus ficou em terceiro, com a eliminação lá do Paulista, com a desclassificação do Paulista do jogador irregular. Exatamente, então oficialmente ficamos em terceiro mesmo. Na A2, nós tivemos 19 jogos. Foi um campeonato médio, porque nós tivemos 8 vitórias, 6 empates e 5 derrotas. Mas ficamos na 7ª posição. Então, ficamos na 7ª posição. A 3 pontos da zona de classificação. Verdade. Então, fizemos 21 gols e tomamos 17. Foi um campeonato que poderia ter sido melhor. Sem dúvida. Né? Porém, foi melhor que do ano passado. O ano passado nós fizemos... O ano passado a gente estava fazendo... Ficamos em 11º lugar no ano passado e esse ano ficamos em 7º. Já houve uma evolução. Exatamente. Então... E foi uma A2 também com jogos legais. Jogos super legais. Foi uma A2 também marcada por atrapalhadas da diretoria que até hoje não tiveram respostas, né? Denúncias aí, coisas feias. Ah, sim. Sabe? Foi, isso foi mesmo. Coisas que não... Gente que não tinha nada a ver com o Juventus se meteu na história. Coisas estranhas. Foi isso mesmo, mas... Um técnico que também não tinha uma postura muito séria, né? Wilson Júnior não foi uma postura assim de quem realmente sabia o que estava vestindo ou quem estava coordenando, né? Sim. O time que ele tinha nas mãos. Foi um campeonato estranho. Que mesmo assim... Tivemos um bom desempenho. Melhor do que do ano passado. Mesmo assim. Então, ou seja, não podemos também reclamar. Agora a Copinha é aquela história, né? 14 jogos, apenas 3 vitórias, da Copa Paulista, né? 14 jogos, 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 14 gols nós fizemos, tomamos 19. Né? Da Copa Paulista já falamos bastante, não tem muito mais o que falar, não. Acho que... Entramos com um time jovem. Um dos objetivos era que esses jogadores tivessem oportunidade de jogar contra os jogadores adultos. Foi para que pegassem um pouco de experiência. Isso foi feito, vontade. Né? Mais vontade, talvez, mas eu ainda acho que... Os jovens mostrando muita vontade. Melhor que me trouxe mais segurança que a A2. O Cezinha foi uma boa revelação, não é? Desculpa, me adiantando até. Sim, pode. A enquete, né? Em termos de Copa Paulista, realmente, o Cezinha foi uma boa revelação. E ele fez falta nessa última partida. O dinamismo, a vontade, né? Muitas vezes, mesmo com a falta de técnica. Mas não fez falta porque ele representou a torcida no jogo com o Santos. Com certeza. Realmente. Então a Copa Paulista foi aquilo que a gente não esperava, mas já sabia. Vamos colocar assim, né? Os jogos que tivemos que fizemos mais gols foi 4-1 em cima do 7 de setembro, na primeira fase da Copa São Paulo de Juniores, e o último 4-1 agora contra o Portuguesa Santista em casa, né? Última vitória nossa
do ano. 3 nossos e um do juiz, né? Mas tá tudo certo, né? Se vale gol de mão, vale tudo. Não é isso? É isso? Falei besteira? Não, de jeito então. não. Pra gente vale sempre. Então, tá certo. Agora vamos lá, vamos pensar aí quem que a gente pode... alguns destaques do ano. Por exemplo, Pedro, qual jogo que você achou que foi o melhor jogo do ano? Por incrível que pareça, foi na Copinha com o Corinthians. É mesmo? Hamilton, você. Tem uma Copa Paulista, que é o que eu tava lá, em Santos. Quase viramos em Santos. 2-2 em Santos. Tudo pra ter virado em Santos. 2-2. Foi quando eu mandei o Rodolfo pra aquele lugar, ele ficou me procurando no outro jogo, eu não tava lá pra mandar ele de volta pra aquele lugar. Foi então o jogo da Copa Paulista, 2-2, tá. Hamilton, você, e aí? Qual o jogo que você achou que foi o melhor do ano? Peraí que não tá funcionando. Agora vai. Eu vou votar no Juventus e Avaí, da Copinha. Juventus e Avaí, belíssimo jogo. Foi um jogo difícil, dificílimo. Mais difícil que contra o Fluminense. O Avaí tinha um time redondinho, os juniores. Tinha eliminado... Eliminou o Santos. Tinha eliminado o Santos, tinha vindo aí, ganhando de times bons. O grupo do Avaí era um grupo também forte na primeira fase. E chegou na Javari, meu amigo. Já era. Não tem conversa. Você, o Silvio, o que foi o melhor jogo do ano para você? Não, para mim foi a nossa virada contra o Fluminense, o nosso 2-1 pela Copa São Paulo de Júniors. Pela dificuldade de enfrentar um clube grande, o clube que junto com o Corinthians tem o maior número de vitórias nesse campeonato, tem uma tradição na base, e nós saímos perdendo, e nós temos realmente uma dificuldade no ataque, né? Sim. Nós nos superamos nessa partida e viramos o jogo, mostramos que na nossa casa nós falamos mais alto e dominamos a partida e viramos o jogo. Para mim, esse foi o jogo marcante do ano. Pedrão, dá um grito lá, pergunta pro Guizão, qual foi o melhor jogo do ano para ele? Enquanto ele responde, eu respondo, para mim, o melhor jogo do ano, acho que, assim, talvez tenha sido contra a Portuguesa, na Série A2. O 3-1. 3-1. Para mim, foi o melhor jogo do ano, porque pela situação, pela rivalidade, por ser Série A2, um campeonato importante, saímos um jogo muito difícil, muito... Senta aí, Pedrão, senta aí que você já fala. Um jogo muito tenso pela situação dos dois times. O Juventus tinha que ganhar aquele jogo de qualquer maneira, porque ele estava mal no campeonato. A Portuguesa também tinha que ganhar aquele jogo, porque também estava mal no campeonato. Então, e um jogo que teve toda uma tradicional mística aí dos imigrantes e tudo mais. E foi um baita jogo. Foi um jogaço. Numa quarta-feira. Numa quarta-feira à tarde, na Javari. Um jogaço. Estádio lotado, foi sensacional. Pra mim foi o melhor jogo do ano. 3-1 em cima da Portuguesa. Mas vocês separaram uma coisa? Vocês. Aliás, antes de reparar, fala pra mim o que o Guizão achou. Corinthians, Juventus e Santos. Juventus e Corinthians. Calma aí, respira. Juventus e Corinthians. Isso. Da Copinha. Na Copinha. Da Copinha. Então, tá vendo? Vocês repararam que todos vocês votaram em jogos da Copinha? Sim. Né? Porque foi o campeonato do ano, né, meu? Foi. Pela vontade, pela identificação do time com foi legal, mas torcida. foi o campeonato do ano. A 2 me deixou muito puto. Eu achei que você ia dizer que cada um votou em um jogo diferente e empatou. Não, empatou, realmente. Apesar que o Guizão votou no do Corinthians, o Pedro também. Eu acho que. Mas assim, o jogo contra o Corinthians eu achei que foi um jogo bom também. Foi o melhor jogo do ano, até situação, né? Pela situação, pela posição que foi no campeonato. Estávamos numa semifinal da Copa São Paulo de Juniores. O alento foi excelente no jogo. E pelo show da torcida naquele jogo. Então, vou passar o microfone para você, Guizão, daqui a pouco você vai votar. Então, realmente, eu acho que foi um bom jogo. Só que eu falei na transmissão, falei pro Hamilton, falei aqui no Atrás do Gol na época, falava para todo mundo. Para mim, o campeonato da Copa São Paulo de Juniores pro Juventus acabou na vitória contra o Bragantino. Nas quartas de final. Para mim, ali, podia nem jogar. Para mim, ali já era campeão. O dever estava cumprido. Estava cumprido. Estava mais do que cumprido. Porque assim, o dever estaria cumprido antes até contra o Fluminense, para mim já.
ganhar do Fluminense da forma que ganhou, de virada, na Javari, e o Fluminense com aquele narizinho empinado, saindo aquele pó de arroz do vestiário. Trazendo banheira. Preocupado onde vai estacionar o ônibus leito deles, que a Rua Javari é muito estreita. Então, pra mim, aquele foi o jogo do ano. O jogo ali já valeu a copinha. Mas depois teve o Avaí e depois teve o Bragantino. O Avaí, a vitória sobre o Avaí, pra mim, foi também importante pelo fato de ter ganhado do time que eliminou o Santos, que se achava o bambambam do campeonato. Então o Avaí, no momento que o Avaí ganhou do Santos, todo mundo, olha o Avaí, não, o Avaí vai longe, ganhou do Santos, caiu na Rua Javari, meu amigo, acabou. E o Bragantino, que aí já deram um clássico estadual. Foi um baita jogo também. Até porque o Bragantino tem aquele acordo com o Corinthians. Exato. Com a base do Corinthians. Também. É praticamente um Corinthians B, né? Exatamente. Então, foi um jogo legal também, pelo fato dessa rivalidade estadual, né? Que temos com o Bragantino, né? Então, pra mim, contra o Bragantino já foi o campeonato. Acabou ali. Ganhamos do Bragantino, pra mim já valeu. Então, o jogo contra o Corinthians pra mim foi uma festa. Foi uma festa. E a gente viu que a torcida encarou isso como uma festa. Porque a gente sabia que a gente não ia ganhar do Corinthians. Seja na qualidade, seja na arbitragem, a gente não ia ganhar do Corinthians. Não ia. A gente sabia disso. E, no entanto, a gente foi lá e cantou e empurrou até o fim. E depois que o jogo acabou também. Então, assim, na verdade, aquele pra mim foi uma festa, não foi um jogo, foi uma festa. Foi uma forra. Fomos à forra naquele jogo. Pra mim, então, o campeonato acabou contra o Bragantino. Eu gostei mais do jogo contra a Portuguesa pelo fato de ser toda aquela mística que eu já falei, do clássico e tal. Era uma Série 2, campeonato importantíssimo. A Portuguesa vinha com narizão empinadão e tudo mais. Então, o voto meu vai para o jogo contra a Portuguesa. Guizão, um segundo. Porque o próximo voto, você já vota primeiro já, né? Qual foi o momento, não o jogo em si, mas o melhor momento do Juventus no ano? Como assim? O melhor momento, aquela hora que você fala assim, valeu, que nem eu falei agora, o jogo contra o Bragantino, o jogo contra o Fluminense na Copinha. Pra mim foi vai ser o mesmo que eu botei no melhor jogo, contra o Corinthians. Então Posso mudar? Pode mudar. O melhor jogo ficar contra a Portuguesa e o melhor momento foi ver aquilo que aconteceu quando acabou o jogo contra o Corinthians. Pronto, Fechou? isso aí. Tchau pra vocês. Posso ser o segundo? Pode, claro. Pra mim o melhor momento foi a atitude do Cezinha no jogo contra o Santos, quando nós tomamos o gol e fomos ofendidos. Exatamente. E o Cezinha vestiu a camisa. Pra mim aquele foi o melhor momento do ano. Exatamente. Ele vestiu a camisa da torcida ali. Então, o momento do jogo é isso, o melhor momento do ano é isso, o momento não necessariamente de vitória, mas o momento que marcou o ano. Sim, ele vestiu a camisa, nos representou em campo. Aí, tá aí. Ele mostrou que ele fez mais que o nosso capitão da ele Copa mostrou Paulista, que ele sente as dores que nós sentimos naquele momento Sim. do gol e da ofensa sofrida. Outro momento importante foi o menino que pegou a bola e falou, vou eu bater o pênalti, foi pra cima Douglas. do Camacho, não foi? Douglas. Pra cima do lateral Caiame. direito. Do Caiame. Pra cima do Caiame. Era o Caiame. Caiame, né? Era o Caiame. Esse é outro momento que marca essa Copa Paulista que precisa ser destacado. A molecada botou ordem em bando de velho que, pelo amor de Deus, já ficar quieto não piora. Hamilton, você. Diga aí pra mim. O que você achou de melhor do ano? É difícil esse quesito aí, né? É difícil, mas é interessante. Quem que inventou essas não sei. perguntas não aí, sei né? também. Não sei. Pois é. Alguém que não tinha o que fazer. Que maldito, né? Mas, então, realmente vocês estão levantando uns momentos interessantes aí. Eu acho que um momento crucial pro ano foi a volta do André Dias pro gol. Porque isso impediu que nós... Bom, bem lembrado. Isso quase possibilitou a nossa classificação e impediu que a gente ficasse numa situação muito complicada no campeonato. Bem lembrado. Eu não me lembro mais em qual jogo foi, acho que foi depois. Foi no jogo contra o Atlético Sorocaba. Qual é o nome daquele time que a gente jogou fora de casa? Foi um jogo fora de casa, que foi 0x0. Mas foi o Barretos, não, né? Barretos? Não, passou na televisão esse jogo. Na Rede Vida. Penapolense, então. 0x0. Você lembra que jogo foi? Atlético Sorocaba não é? Qual é o nome daquele time lá? É o Sertãozinho. Sertãozinho. 0x0, uma porcaria de um jogo.
Mas foi a partir dali que deu a virada pro Juventus. Não foi uma grande virada de performance, mas a partir dali o Juventus começou a não perder mais. Mas foi uma virada foi uma virada de pensamento, talvez, de clima. Faça. 2 colocações rápidas. A entrada do Deola marca um dos momentos mais obscuros da diretoria do Juventus esse ano. E um dos momentos mais marcantes foi no jogo com o São Caetano na A2. O André Dias deu uma pequena manca, sentiu um pouco a perna. Veio o senhor no meio da torcida, correu até o alambrado e gritou assim: ô Deola, você não vai entrar não, ô seu não sei quem. Bota o Mineiro, mas não bota você. É com você mesmo que eu tô falando. Esse é um dos momentos altos do ano também. Fala, Milton. Eu me lembrei de outra agora. Teve um dia que teve uma briga lá também. Todo mundo empurra. Não sei se você lembra disso. Não lembro qual jogo foi. Eu tava empurra ali, todo mundo se batendo. Aí começaram a gritar: bate no Deola. Foi isso mesmo. Eu não lembro também que jogo que foi isso. Não lembro que jogo que foi. Eu marcaria o momento esportivo do ano, talvez. Sei lá. A classificação para a Copinha foi histórico. A classificação para a semifinal da Copinha foi histórico. Acho que aquilo também foi marcante no ano. Diga isso. O Herói mandou o voto dele aqui. O melhor jogo, Juventus e Portuguesa na A2. Concordando com você. Não, mas foi. Eu achei que foi. Foi um jogo que nós fomos tanto arrebentamos. Assim, o time jogou muito mesmo. Foi um dos melhores jogos do Juventus no campeonato. E, além disso, o clima todo, né, que valeu. Fala. E o melhor momento dele foi bem lembrado, hein? Aquela bicicleta do David na Vila Belmiro contra o Santos. Aquela que merecia ter entrado. Aquela merecia. Aquela bicicleta. Olha, tirou da cartola essa o Herói, hein? Herói, um abraço pra você, meu amigo. Está aí nos ouvindo, mas estava comentando, está participando do Atrás do Gol online, hein? É isso aí, você também pode participar. Manda um WhatsApp pra quem? Pro Silvio? Mandou pra mim. Manda um WhatsApp pro Inclusive Silvio. Ele já se adiantou com os melhores jogadores e os piores. Ele nem sabe qual é a enquete, mas... Já que ele se adiantou, vamos aos piores. Já então. tá cornetando. Qual foi a frustração em campo? Fala pra mim. Bom, já dá o voto do Herói, então, já que o Herói... Vamos lá. Representando o Herói aqui. Os piores jogadores, na opinião do Herói. O Saned e o Kayame. Saned e Kayame, ele falou. Não, mas a frustração de jogadores. Jogadores. Jorge Mauá, o Guizão disse que foi Jorge Mauá, mas por culpa do técnico. Também. Como frustração foi a maior, porque nós esperávamos muito do Mauá, né? E não sei exatamente o motivo que impediu que o rendimento dele fosse bom, né? Mas é que nós contávamos muito com ele, com o desempenho dele no ano anterior, né? Nós imaginamos que dessa vez nós teríamos um ataque, né? E ele chegou, entre aspas, prometendo que faria isso. Sem dúvida, chegou acreditando, né? Que teria condições até de subir o nosso time, né? Sim. Pedro. Concordo com o Guizão, principalmente por causa do Wilson Júnior. Porque também foi um momento obscuro também do time, né? A gente não tem como fugir do que foi aquela baixaria toda do começo do ano. Daqueles esquemas, quem era escalado por quem, por qual razão. Também tem esse meio, né? Não dá pra esquecer esse esquema que falaram das denúncias e tudo. Então o Jorge Mauá foi uma frustração mesmo, entendeu? Não porque ele prometeu, mas porque ele não teve oportunidade. Sim. Então eu encaro por esse lado. Porque é diferente de ser canalha, como por exemplo o Deola e o Kayame, né? Não, ou seja, não é a culpa dele, mas como frustração, né? A nossa esperança era muito grande. Milton. O Herói, desculpa, só interrompendo, o Herói mandou mais um adendo aqui, pedindo para incluir o Deola como um dos piores do ano. Né? Fala aí, Hamilton. Na verdade o Deola acho que não entraria nessa, porque a gente estava votando na frustração do ano, quer dizer, naquele que a gente esperava muito e não veio nada. Do Deola a gente não esperava nada também, então não. Mas eu coloco. Frustração, eu colocaria o Deola como frustração, justamente não pelo. A gente não esperava nada, realmente. Mas foi uma frustração pelo que foi prometido, né? Assim como o Mauá,
chegou a gente achando que ele ia ser a nossa salvação. Eu achava isso. Não, todo mundo achava. Afinal, que Mauá, lembra que eu falei? Que Mauá, lógico. Todo mundo achava que ele ia ser a nossa salvação. E só que o Deola, ele não que a gente achasse, mas ele chegou como estrela. Claro, botou o nome na camisa. E ele não assumiu o papel como ele deveria assumir. Então acho que a minha frustração foi mais pelo homem Deola do que pelo jogador Deola. O jogador Deola é aquilo que ele sempre foi. Não ia ser melhor do que aquilo mesmo. Ele não ia tomar os gols diferentes que ele tomou mesmo. Não ia fazer mais defesas diferentes das que ele fez mesmo. Então eu fiquei frustrado pela pessoa do Deola, que o que a gente ouviu e viu falar sobre o Deola. Então, para mim, a frustração é o Deola também, assim como o do Herói falou, né? Agora eu acho que o Pedro colocou muito bem aqui que o problema do Mauá foi a falta de oportunidade. Eu acho que é um jogador que merecia, como outros, muitos atacantes que passaram pelo Juventus, que não tiveram muita chance. O próprio Sorriso é um deles, o Dudu Mineiro, o Didi, entre outros aí que passaram e não tiveram muita chance de muita oportunidade. Exato. O Sorriso também, eu acho que eu até citei. Eu queria que ver em outra oportunidade, em outro momento, que o Mauá voltasse para ver realmente se para comprovar aquilo que a gente esperava dele, porque ele foi o maior artilheiro a gente falou isso já no começo do ano, quando a gente esperava a estreia dele. 2017, 2016. Todos os campeonatos da federação, né, do ano passado, do ano passado. 16, ano passado. E ele marcou gol em tudo que ele participou, desde Várzea até a segunda divisão, A3 e tal. E faltou aí ver o que ele era capaz de provar nessa divisão aí. Então eu acho que... E também eu me lembro que o Wilson Júnior falou, até isso comprova a tese do Pedro e do Guizão. Ele disse que não arma esquema para um jogador. Então aí já provou que ele não queria realmente fazer um esquema tático pro Mauá jogar, porque o Mauá é aquele jogador que o jogo tem que ser em função dele. Eu acho que ele é tipo Túlio Maravilha. Justamente. Se o jogo girar em função dele, ele vai engavetar um monte ali. Vai mesmo. Então, como ele engavetou em nós, né? Faltou essa oportunidade para ele aí e fica a frustração. Bom, então vamos voltar agora na revelação do ano. Revelação do ano. Diga aí, vou começar com você, Silvio. Bom, para mim, revelação. Cezinha. Eu acho que ele cresceu muito ao longo do ano. Desde a participação na Copa São Paulo de Júnior, como até a Copa Paulista. Né? E para mim também, uma revelação, uma surpresa, foi o desempenho do Jô nesse campeonato. Eu tinha a visão do Jô como um segundo volante mais defensivo. Né? E eu fiquei espantado com a quantidade de conclusões a gol do Jô nesse campeonato. Ele foi o jogador que mais vezes concluiu a gol. Ou seja, para mim foi uma grata surpresa. Tem dificuldades técnicas, algumas deficiências? Tem. Mas na base da vontade ele foi uma surpresa nesse campeonato. Sim, realmente. Eu também achei. Ih, abriu o vídeo aqui, peraí. Vamos lá. Não é o gemidão, pelo menos. Não é o gemidão, pelo menos. Hamilton, diga aí, sua revelação do ano. Bom, tem vários aí que foram revelados na Copinha, né? A gente pode até citar aqui os zagueiros que saíram do Juventus, né? No caso do Gustavo e do Bahia, né? Que foram os zagueiros revelados pelos Juventus, mas como eles não continuaram, acho que não mereceriam aqui a referência agora, porque a gente só viu eles jogarem naquela Copinha e depois não mais, né? Aliás, eu nem sei a circunstância, o contrato que ficou, se o Juventus ainda volta em qualquer coisa assim pro ano que vem, né? Então, esses dois seriam com certeza uma revelação, porque afinal de contas eles foram mesmo aos destaques do Juventus na competição lá. Agora, os dos que ficaram, o Cezinha realmente é um cara que cresceu muito durante o ano, pegou responsabilidade e entendeu bem o que é vestir a camisa do Juventus. Tem até um amigo que está falando para mim já que é o jogador do ano para ele, que ele já é o ídolo dele. Tem outros jogadores aí que a gente já sabia que já eram até meio figuras carimbadas, né? O Omena é um deles, por exemplo, a gente já conhecia. O Lucas Brasil também a gente já conhecia de outros carnavais, é um jogador que melhorou bastante também, cresceu bastante nessa volta.
Moicano é outro que a gente espera ainda mais dele. Então o Moicano talvez seja a revelação do ano que vem, mas não desse. Então para esse ano eu acho que o Cezinha merece o voto aí. Bom, o Cezinha dos dois, então, o voto dos dois. Então a colônia nipônica se fecha no Cezinha, é isso? Isso, que o Hiroi também mandou voto no Cezinha. Então a colônia nipônica se fecha no Cezinha. Pedrão, revelação do ano pra você. Cezinha e Jô, não tem muito o que falar além do que o Silvio e o Hamilton colocaram. Eles fizeram um ótimo resumo. Colocaria também o Lucas Brasil, mas ainda é bem uma revelação, né? Mas o Jô e o Cezinha realmente se destacaram bastante. Bom, não tem muito o que acrescentar nesse sentido. Guizão? Guizão tá aqui. O fôlego retomado. Guizão, diga pra mim aí, revelação do ano. Estou sendo ouvido? Está. Ah, meu, difícil, hein? Eu fico entre Cezinha, Denner e Omena. Vou votar no Cezinha por alguns motivos. Porque o Denner foi sabotado pelo Wilson Júnior na 2, senão seria o Denner. E porque o Omena foi sabotado por todo mundo. Não teve nem chance de jogar. Então eu fico com o Cezinha, que foi bem na Copa São Paulo e foi bem na Copa Paulista. Eu sou voto vencido, né? Porque deu o Cezinha aí. Todo mundo votou no Cezinha. Então, eu diria, pra mim. Kayami? Não, pra mim. Ô louco, Silvio, você tá de sacanagem. Pra mim a revelação é o Denner. Pra mim. Pela copinha que ele fez, primeiro. Copinha que ele fez foi perfeita por ele, né? Eu acho que ele não podia fazer mais do que aquilo que ele fez e fez muito bem. E mesmo na Copa São Paulo, e inclusive na 2. Ele entrou em alguns jogos na 2 e na Copa São Paulo, da Copa Paulista. Entrou muito bem. Contra a Portuguesa ele definiu o jogo. Né? Agora na Copinha, na Copa Paulista, ele também entrou em 2, 3 jogos aí e mudou o cara do time. Então não teve tanta chance, mas... Ele entrou em outra posição também, né? Sim, ele entrou também. como substituto ao Lucas Brasil, né? Isso, então. Jogando até pelo lado esquerdo quando ele entrou. Pra mim, o Denner. Corona, bom voto seu. Obrigado. Tem toda a razão. Eu vou manter no Cezinha. Mas é engraçada a história desses dois moleques, se você parar pra pensar. Sim. Denner e Cezinha. Cezinha era titular na Copa São Paulo, foi esquecido no Campeonato Paulista. Denner era reserva na Copa São Paulo, e como você disse, teve bastante destaque e várias chances com o Wilson Júnior até o presidente sacar Mas, ele por conta de negociação com não sei quem. O Cezinha também, fisicamente, ele não está preparado para um jogo de A2, né? Pode ser. E o Denner já é um pouco mais encorpado, ele tem um pouco mais de estrutura física para um jogo contra adultos, né? Impossível. Então um foi titular no campeonato, o outro teve mais chance no outro, e aí na Copa São Paulo os dois começaram de fora, e o time só começou a demonstrar que era um time quando os dois entraram para jogar. Então, exatamente. Esses dois aí foram citados com razão por nós, viu? E o melhor jogador do ano? Pedro. Melhor jogador do ano? Jô, Cezinha, Denner. Eu não tenho um nome assim tão definido. Pra mim, coloco os três. Eu realmente coloco os três para tentar fazer justiça. Pode ser. Silvio. Pra mim, foi o André Dias, que mudou a nossa história na A2. Nós iniciamos o campeonato muito mal com o Deola no gol. O André continuou treinando e quando foi chamado a campo, mudou todo o panorama do campeonato, né? Nós passamos várias partidas sem derrotas a partir do momento que ele entrou em campo, né? Por motivos... então eu acho que o melhor do ano foi ele. E espero a volta, o retorno dele para a disputa da 2, né? Eu também espero. Guizão, melhor do ano. Tava aqui tentando descobrir essa resposta, mas tá difícil, hein? Vou seguir o relator aí. André Dias, com ressalvas, hein? Tô votando no André Dias por falta de opções. E tenho ressalvas no André Dias sobre o episódio Santa Bárbara do Oeste. Que como capitão, goleiro e nosso representante dentro de campo tinha que ter saído da área e dado um tapa na cara de cada um que estava fazendo o corpo mole naquele dia. Mas, por falta de opções, por exemplo, eu estava perguntando para o Hamilton, qual é a ideia? O melhor tecnicamente? O melhor tecnicamente era o Judson. Foi o melhor jogador que nós tivemos, mas não rendeu.
Não. Não foi o que se esperava, mas ele era o melhor cara que vestiu a camisa do Juventus. Era pra ser. Mas não foi. Então eu fico com o André Dias por falta de opções. Hamilton. Também vou votar no André Dias pelos motivos que eu falei quando eu disse que o momento do ano foi quando ele voltou pro gol. Então acho que é isso aí. Eu votar no André Dias é muito piegas, né? Muito. Vou votar no Deola, então. Né? Quem sabe, né? O Capitão Camacho. Não, mas olha, eu gostei muito do Nunes também esse ano. O Nunes, a gente sabe que ele é um bom jogador, mas ele é limitado. Ele é aquele volantão, a gente sabe que ele é aquele volantão. Cresceu ao longo da Copa Paulista. Isso, então, aquele ele volantão começou bem antigas. seguro, né, nas primeiras partidas. Sim. E aí, assim, eu acho que ele foi um dos poucos que jogou praticamente todos os jogos. Sim. Né? Todos. Jogou todos os campeonatos. Todos. Então eu colocaria o André Dias, talvez por mérito de ser o jogador que mais vestiu a camisa do Juventus esse ano. Não fugiu da raia, é pra jogar o Paulista, vamos jogar, é pra jogar a Copa Paulista, vamos jogar. Com ele não teve tempo ruim. Foi constante, né? Interrupção, o André Dias, ele marca o fim do pior da baixaria no Juventus. Bom, também. Nesse aspecto. Também. Então ele tem esse mérito a mais que em campo ele conseguiu reorganizar a cabeça dos jogadores e conseguiu fazer uma espécie de uma firewall, para quem manja da internet, das baixarias que estavam acontecendo com a diretoria. Sim, ele foi o símbolo, né? Sim, ele teve seus altos e baixos, o Guizão tem razão, mas eu acho que nesse aspecto fundamental que o Silvio levantou, que ele fez a recuperação a partir do Deola, mas ele também conseguiu fazer com que o time funcionasse independentemente das baixarias. O Herói colocou aqui pra gente que o André Dias, o Judson e o Cezinha como os melhores do ano. André Dias, Judson e Cezinha. É o que a gente vem falando, o que o Guizão falou. Judson era pra ser o melhor. Tecnicamente, poderia né? ser o melhor. Jogador. Poderia ter sido melhor. Só que ele não quis. Você lembra daquele jogo de estreia dele, na 2, contra o Capivariano, que ele fingiu que estava machucado. Fingiu que teve câmeras quando tem pra sair de campo, sozinho, ridículo ali. E o corpo mole que ele fez lá mostra também. Mostra o espírito, né, dele, o caráter. E o corpo mole que ele fez em Rio Claro, Guizão. Nós transmitimos esse jogo. Que ele tinha vindo de Rio Claro, tinha tudo para comer a bola naquele jogo, porque ele tinha saído até meio emburrado lá com a torcida, com a diretoria e tal. E o jogo também sumiu. Em Limeira. Sumiu do jogo. Lembra? Contra o Mogi? Esse ele não jogou. Em Limeira, contra o Mogi. Contra o Mogi ele jogou. Que nós levamos a virada. Foi também. Mas, né? Desculpa, não, tecnicamente é um bom jogador. Sim. Ele tem um potencial bom, mas não aproveita, né? Não aproveita. Ele some nos momentos mais decisivos. Desculpa mudar de assunto, mas aí a gente retorna. Precisa ficar claro aqui, quando foi o final da A2, a postura que os jogadores tiveram quando a gente foi cobrar eles no final do jogo. Ameaçar um torcedor de mais de 20 anos do Juventus não é postura de quem honra essa camisa. Não quero ficar dando nomes aí, o pessoal sabe quem é quem. Pode dar. Johnny. Pode dar. Entendeu? Sabe? Então não é bem por aí, não. O Juventus precisa ter uma... Ele tem história e quando a torcida cobra, não está cobrando para destruir alguém. Está cobrando para ver que a gente precisa... Que o Juventus tem história e que precisa ser respeitado. Então o final da 2 é um ponto horrível que precisa ser lembrado e que a gente não é assim. Nós não vamos esquecer esse tipo de coisa tão cedo. E só uma pergunta, você sabe onde foi o Johnny? Não sabe onde foi o Johnny? Foi junto com o Wilson Júnior. Ele foi junto com o Wilson Júnior. Acho que o Judson também. Não, o Judson não. O Judson foi pro... Mogi, é isso. Ele foi pro São Bernardo. São Bernardo? Ele mais uma pequena leva de jogadores. O Saned foi um deles. Que fez gol de falta lá. O Saned foi titular do São Bernardo. O Juventus do ABC. A Série D, marcou gol de falta lá, então é uma turminha que, quer dizer, o Johnny lá esteve bem de saúde durante todo o campeonato, né, então não teve esse tempo fora que nem teve no Juventus, que foi um período que
Juventus teve uma certa dificuldade sem ele. Então eles foram bem até onde deu lá também, né? O RT foi um pouquinho melhor, mas aí... Né? Uma rodada, né? Uma fase a mais, né? Fase a mais. Nossos filiais aí, entre aspas, foram bem até chegar na Globo. Chegou na Globo, não teve jeito. Ó, vamos rapidinho passar aqui os times da Série A2 que nos esperam no ano que vem, né? Então teremos São Bernardo e Audax, que caíram da Série A1 para a Série A2, Água Santa, Rio Claro, Batatais, Guarani, Sertãozinho, Penapolense, Taubaté, Oeste, 15 de Piracicaba, Portuguesa, Votuporanguense e os que subiram, Nacional e Inter de Limeira. Mais um baita campeonato, não, Hamilton? Sim, e um campeonato mais difícil porque tem menos times. Sim. Menos vagas para subir e para cair continuam caindo 4 ou caem 2? Não me lembro, caem só 2, né? Então agora é um campeonato um pouquinho mais... Estabilizou agora com 16 times. Agora vai ficar assim para sempre, entre aspas. Né? Para sempre até que eles querem. Vamos ter de novo um Juvenal, dessa vez... Aliás, um detalhe muito legal para a gente falar, a gente vai repetir isso várias vezes ano que vem, né? Sim. Que é a primeira vez desde acho que 1960 ou 59 que o Juventus Nacional e Portuguesa jogam na mesma divisão. Perguntaremos à nossa enciclopédia. É a primeira vez desde que o Nacional caiu da primeira divisão. Nunca mais os 3 times jogaram na mesma divisão. Claro que não é na primeira como deveria ser, né? Sim. Mas é a primeira vez que os 3 jogam na mesma divisão juntos desde aquela época lá. Então é legal, esse é um detalhe bacana aí. Sem falar que tem outros times muito tradicionais aí na brincadeira. Tem o Guarani, tem o 15. E vamos ter de novo o Tuparanguense, né? Na nossa frente aí. O Taubaté continua aí também. Nossos adversários tradicionais. A gente imagina que ano que vem... Inter de Limeira. Também é outro adversário legal aí. Que subiu, né? Subiu. E ano que vem, provavelmente, acho que o jogo contra a Portuguesa vai ser no Canindé, né? Será não? Seja porque tem essa alternância de... Então não, mas mas é cada 2 anos, né? Ah, é a cada 2 anos? Porque a Portuguesa jogou 2 anos contra a gente em casa. Pode ser. E aí nós jogamos o ano passado e provavelmente jogaremos o próximo também. Então, o fato de caírem menos times que esse ano não nos permite que a gente tenha também um certo comodismo aí. Porque, não. Vai ser um campeonato muito equilibrado. Claro que para subir é mais difícil, mas o fato do nível ser muito parecido e o Juventus não ter lá essa corda toda financeiramente deixa a gente um pouco apreensivo, né? Então a gente espera que o Juventus possa se organizar aí, não sei se essa parceria vai dar certo, vai se concretizar, e não se concretizando, aí a gente vai ter que talvez ter um pouco mais torcer um pouco mais para que as pessoas botem a mão no bolso e tirem alguns centavos aí para ajudar o Juventus, porque eu tenho certa preocupação com o que pode vir por aí. Verdade. Mas acho que a gente consegue fazer um campeonato para não cair, não sei se a gente sobe, acho muito difícil. Mas acho que igualar a campanha desse ano já é uma meta bacana e quem sabe passar para a segunda fase, melhor ainda. Silvio, e aí? Que vai ser uma 2 difícil. A princípio, tudo indica que vai ser um campeonato bem equilibrado, né? Mas quem sabe, com essa parceria nova, com um time bem montado, ou mesmo que não venha parceria, um time bem montado como foi o da Copa São Paulo de Júniors. Ah, sim. Sem grandes jogadores tecnicamente expressivos, mas com um elenco bem montadinho, um time jogando com uma defesa forte, né? Fazendo gols em contra-ataque, bolas paradas, né? Sempre nós temos essa possibilidade. Sim, né? sim. É um campeonato que não dá para você prever até ele começar. Sim, né? Mas precisa ser um time bem montado, bem preparado, que nós não temos muita possibilidade de reação, não é, ao longo do campeonato. Sim. Com 16 clubes é um campeonato bem mais curto, né? Exatamente. Guizão, São Bernardo e Audax caindo, Nacional e Inter de Limeira subindo. Times legais, né, para jogar. Não, Audax não. Não. Audax nunca mais devia entrar em campo na vida. Lixo. Acho assim, a Juventus tem totais condições, eu arrisco dizer que sem a parceria, subiremos como vice-campeões. Com a parceria, subiremos campeões. Faremos a segunda melhor campanha.
Portanto, faremos a final contra a Portuguesa no Canindé. Porra. E meteremos 5-0 neles. Ô, louco. Gol de mão. Os dois vão subir, só que eles vão subir passando vergonha. Não, mas falando sério, não tem o que esperar. A 2 a gente sabe que pode ser que venha uma parceria, pode ser que não venha nada, pode ser que venha mais um chinês. Sim. Pode ser que não aconteça nada. Acho difícil. Peraí, aqui, perto embaixo aí. Aí. Acho difícil a gente. Não funcionou. Tô aqui, ó. Isso. O Silvio tá sentado no fio, atenção, neste momento. Fala. Acho meio impossível o Juventus cair caindo só 2. Não sei como que é o regulamento. Classifica 8, o que acontece? Alguém sabe? Ninguém sabe. Então acho que é meio impossível cair. Mas tomara que a briga fique entre Portuguesa, Juventus e Nacional. Porque vai ser divertidíssimo. E porque é tudo perto. Sim. Né? Que Batatais e outras coisas longes, tipo Penapolense, fiquem pelo caminho, não nos cruzem. Ou que venham jogar aqui, né? Ou que venham jogar aqui. Mas se for mata-mata, vai ter que ser uma lá, uma cá, não tem jeito. Então tomara que Portuguesa, Nacional e Juventus passem, até pela história, e porque é tudo pertinho e dá pra gente fazer a festa. Mas acho que vai ser legal esse campeonato. Juventus vai bem. Eu também acho. Eu acho que se bobear, pode ser que não suba, mas briga pra subir. Briga pra subir aí, Pedrão. Vê se esse aqui já tá funcionando de novo. Testa esse daí. Aí. Fala aí. Pode falar. Eu concordo aí, com o que o Guizão colocou. Acho que ele fez um bom resumo. Não vou muito além com relação ao time em si. Eu estou mais pensando nesse momento o que a diretoria está prometendo. Tem muita empolgação aí. A gente precisa ver, porque contratos só existem quando eles são assinados de fato, né? E ter uma noção clara de qual que vai ser as possibilidades orçamentárias e que tipo de comissão técnica nós vamos ter para o ano que vem. Porque, né, lembrando a reunião que eu e o Hamilton tivemos a oportunidade de estar presente, a diretoria falava em acesso em 2019. Só que para ter o acesso em 2019 depende de 2018. Eu realmente acho que o Juventus tem condições de fazer um bom campeonato, tomando as condições de hoje. Principalmente se tiver, por exemplo, um técnico, se o Chiari continuar, talvez a chance dele melhorar como técnico é muito grande. Eu estou tentando fazer um cenário sem a parceria, porque até está assinado, a gente não tem como ficar sonhando. Desculpa a sinceridade. Tudo pode acontecer daqui até o fim do mês, né? Que até onde, se eu não me engano, a comissão, o conselho pode tomar decisão, né? Sim. E aí a tem mais um fator. Né? A princípio. Mas a diretoria se mostrava bem confiante na aprovação da parceria, né? E me preocupa porque o Jamel já foi à televisão meio que com postura de diretor, assim. Então o que me preocupa não é tanto não dar certo a parceria, mas está gerando um oba-oba que pode chegar no começo do ano, ou mesmo no final do ano, a gente já começar outubro com aquela, desculpa Marcelo pela expressão, com aquela brochada que nem Viagra dá jeito, sabe? Entendeu? Que está se criando uma expectativa tão grande e ao mesmo tempo não está se falando nada sobre a Copa São Paulo, né? A Copa São Paulo vai ficar na mão do clube, a base vai ficar com a mão do clube, se eu não me engano, a responsabilidade é do clube, e também não está tendo uma negociação, até onde eu estou conseguindo acompanhar, não tem uma diretriz nesse sentido. Estão seguindo os campeonatos agora que estão rolando, mas a Copa São Paulo vai depender desses campeonatos que nós estamos colocando, nós estamos agora da base. Então, eu tenho mais perguntas do que necessariamente afirmações, porque eu não tenho muito mais o que complementar de toda a parte fantástica que vai ser a A2 pelos fatores históricos e pelo tipo de campeonato que ele pode ser. Sim. Mas me preocupa que a gente pode já chegar a outubro com uma frustração enorme. E aí tem que lidar de novo com o que tem, com o catadão, e sabe-se lá com quais interesses. Veremos cenas dos próximos capítulos. Isso pode acontecer. Não quero um começo de 2017 de novo, entendeu? Veremos cenas. Não merece isso. Veremos cenas dos próximos capítulos, ainda este mês, acredito eu, porque essa parceria vai ter que se decidir ainda esse mês, ou mais tardar no começo de outubro.
Marcos Caiafa escreveu no juve.com.br, entra lá depois para ler, sobre essa parceria, que ele levanta pontos interessantes, que segundo para ele, o Juventus só se salva de um vexame na A2 com a parceria, né? Até certo ponto eu concordo. E ao mesmo tempo tem aquele ranço de a parceria vir, entrar, levar, subir, ganhar e depois sair, como fez o Pão de Açúcar, e largar o time à míngua, né? Mas leiam a coluna de Marcos Caiafa no juve.com.br e, né, mandem sua opinião para lá também. Meus amigos, já a hora já está avançada, o estacionamento vai fechar, né, Silvio? E eu não posso terminar esse programa sem agradecer ao nosso amigo Rafael Arantes, que é o novo patrocinador, o novo apoiador da Web Rádio Moca, né? Será o nosso apoiador aí do ano de 2018. E olha lá, hein? Vou falar aqui para vocês no ar para que todo mundo vá. Ele quer que toda a equipe do Atrás do Gol vá na Aqua. E ele frisou para mim, inclusive o Guizão. Na condição de alunos ou professores? Professores, eu acho um pouco difícil. Mas ele quer que todos façam parte. Aqui eu vou dar trabalho, viu? Ele quer que todos façam parte da família Aqua, porque ele, como ele falou, a questão né, nem a questão do tamanho da pança ou não, mas é a qualidade de vida, né? Uma pessoa que não se movimenta, que não faz exercício, um sedentário pode não só morrer pelo sedentarismo, mas pelas doenças que o sedentarismo traz, né? Diabetes, pressão alta, essas coiseiras todas, né? Gordura no fígado, né? Água na pleura, essas coisas todas. Então, todos podem ir à Aqua para treinar a equipe aqui do Atrás do Gol. Vai ser a gente podia fazer uma medida certa na Aqua do programa Atrás do Gol, não podia? Para ver quantos quilos nós vamos perder, né? Vamos somar os quilos que a gente vai perder para ver quanto que dá. Toneladas. Né? Pô, e a Aqua então é o primeiro novo parceiro da... Primeiro novo parceiro de 2018, né? Espera que não tá pegando. Quer fazer um protesto? Fazer um protesto contra a Aqua. Isso. Fui lá falar com o Rafael no começo do ano pra fazer hidroginástica. Isso. Eu tenho que usar sunguinha. Olha o meu tamanho, cara. Chegar lá de sunguinha, rapaz. Tem que usar tá maluco, rapaz? Tem que usar sunga. Libera a bermuda aí, mano. Tem que usar sunga mesmo. Tem que usar sunga, não tem jeito, sunguinha. Mas você passa lá na loja do seu Osvaldo, vende sunga lá, a minha eu comprei lá, grená. Com escudo. Com o escudo na lateral, fica, ó, joia. Certo, meus amigos? Então, encerramos então mais essa edição do Atrás do Gol, e este ano do Atrás do Gol podemos voltar a qualquer momento, ou não, ainda em 2017, esperando o retorno dessa parceria, se vai sair ou não, né? E a gente vai falar sobre isso depois. Inclusive, foi ideia lançada, que pode ser, de repente pode ser usada pelo Atrás do Gol, que é trazer ao programa os responsáveis pela parceria. Com certeza. Em se concretizar. Seria interessante, né? Para que a nossa torcida tivesse também uma ideia, né? Do que esperar para o ano que vem. Em se concretizando a parceria. Ou não. Ou não, talvez, também. Claro, para que alguém possa nos dar assim uma ideia do planejamento para o ano de 2018. Verdade, né? Verdade, bem lembrado. Na reunião, eu acho justo, eu acho que chega a ser uma obrigação eles virem conversar com a gente. Prestação de conta. Né? Não só por prestação de contas, porque houve uma cobrança de apoio da torcida para 2018 e 2019. Sim. Teve assim uma fala assim mais dura com relação à torcida, sabe? Mas vocês vão ter que comparecer. E comparecemos. Estivemos presentes em todos os jogos do ano. Todos os lados. Sim, exatamente. Todos os lados da torcida juventina estão comparecendo. Exatamente. Na medida do possível, uns mais do que outros. O Silvio é um exemplo disso. Não, mas a nossa torcida esteve presente em todos os jogos. Então eu acho que se caso se comprometa, caso se conclua a parceria ou não, é no mínimo bom tom dar uma resposta pra gente. Exato.
se deu certo, porque deu certo. Se não deu certo, por que não deu certo? Muito bem. E o que vai acontecer em 2018. Tá certo, isso aí, Pedrão. Muito bem, bem falado. E, né, com essa fala final do Pedrão, a gente termina o Atrás do Gol de hoje, agradecendo aos amigos. Silvio, muito obrigado mais uma vez pela participação. Obrigado, boa noite e agradecendo o convite. Hamilton Kurioshi, tá comendo? Não tá, então pode falar. Obrigado, Hamilton, boa noite. Valeu, obrigado a todo mundo por ter nos aturado esse ano. Feliz 2018. Feliz 2018. Guizão, meu amigo Guizão, mais uma vez, obrigado sempre por abrir as portas do Artigula e por... Peraí, vocês estão me enrolando aqui, cara, peraí. Tá tudo certo aqui. Tá tudo certo aqui, não. Peraí. Mais uma vez, Guizão, choque. muito obrigado, Guizão. Eu que agradeço a todos. Ano que vem, portas abertas, se quiserem continuar aqui. E só queria dizer desse negócio da parceria aí que calma lá. Os caras estão chegando. Vamos dar tempo ao tempo. Eles, por enquanto, eles estão na deles. Eles fizeram a proposta, cabe a Juventus responder. Certo? Eles enviaram a proposta. Aquele papel que nós temos. A proposta foi feita. Parte deles está feita. Quem está devendo uma resposta é o Juventus. E a gente sabe por quê. Porque a burocracia é uma beleza. Mas vamos ver. Se der, vai ser bom. Se não der, continuaremos na mesma. Vai ser uma 2 da hora do mesmo jeito. Pedrão, mais uma vez, valeu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Para mim é uma honra ter participado esse ano do Atrás do Gol. Muito obrigado pelo convite. Realmente, para mim, o programa marca a minha vida como juventino. Mesmo podendo participar e falar groselha, e vocês me aguentarem dos dois lados, tanto o Guizão, o Corona, o Hamilton, o Silvio. Só não o Pucci, porque o Pucci não aparece mais. E os ouvintes, principalmente o Marcelo, que me aguenta quando eu solto alguns palavrão besta aí no meio. Quero agradecer os ouvintes, pedir desculpa por qualquer coisa. É que o coração fala alto e o nosso sangue é grenar. É isso. Obrigado aí. por tudo, pessoal. Feliz ano novo. Valeu, Pedrão. E obrigado a você, querido amigo ouvinte, que esteve sempre conosco aqui pela Web Rádio Moca. Lembrando a você que ainda temos algumas transmissões esse ano, viu? Vamos fazer o Sub-20 aí, vamos fazer um joguinho ou outro, inclusive, quem sabe até, de repente, por que não, Juventus e Corinthians lá na Fazendinha. Pode ser que iremos até lá, pode ser. Quem sabe, né? Vamos ver. Mas você vai se manter informado pelas nossas redes sociais por aqui, pelo www.webradiomoca.com.br, pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tudo mais, e também nos nossos boletins que soltaremos de vez em quando, certo, meus amigos? Então, de novo, agradeço a todos vocês que nos acompanharam. A gente volta a qualquer momento, quem sabe aí, numa próxima transmissão ou num Atrás do Gol especial. Certo, minha gente? Valeu, obrigado, um abraço. No melhor restaurante do bairro da Aclimação, você pode saborear picanha, salmão, parmegianas e muitas outras delícias. Restaurante Artigula. Venha experimentar nossas paletas mexicanas. Rua Castro Alves, 39, loja 15, pertinho do metrô Vergueiro, em frente ao Hospital do Servidor Público Municipal. Artigula. O bairrismo moquense e a loucura juventina você encontra na Camiseteria de Moca. Na Camiseteria de Moca você encontra uma variedade de camisas do Juventus e do bairro da Moca. Camiseteria de Moca, Rua Visconde de Laguna 171, e também com vendas online no www.camiseteriademoca.com.br. O melhor da cozinha árabe você só encontra na Moca. Quibes, tabule, charuto, doces sírios e muito mais. Não se deixe enganar. Esfirra Juventus, o restaurante árabe mais italiano de São Paulo. Na Rua Visconde de Laguna, 152, na Moca, meu. Esfirra é Juventus. Diga sim, seja enfim alguém que vai além e faz o bem.
que sabe ser um anjo aqui. Diga sim às crianças com paralisia cerebral da Associação Cruz Verde, doando quanto puder. Ligue 11 5579 7335. Vem se dar, diga sim. Acesse cruzverde.org.br. Diga sim ao amor. O melhor rodízio de pizzas de São Paulo desde 1974. Sacada Pizzaria. Mais de 30 sabores à sua disposição, todas as noites. Um ambiente agradável e familiar. A legítima pizza da Moca está na Sacada Pizzaria. Rua Coronel Joviniano Brandão, 59, à altura do 2500 da Avenida Paz de Barros. Atendemos também no delivery 2639-6846 e 2028-0722. Acesse www.pizzariasacada.com.br.